Chou-Sil é um garoto comum, mas o problema é sua autoestima. Ele sempre se incomodou com seu peso, e mesmo tentando de tudo para emagrecer, parecia que nunca mudava e estava destinado a viver frustrado com seu corpo. Um dia, enquanto fazia uma corrida tarde da noite, ele encontrou um velho no meio da trilha. O velho disse coisas estranhas para Sil e o prendeu em uma espécie de armadilha, levando-o para um lugar abandonado onde ele precisa lutar contra monstros e provar que é um verdadeiro yokai. Antes de iniciarmos a história, peço que se inscreva no canal para receber mais vídeos e manhwas divertidos como esse. Então vamos lá. A história começa em uma tarde tranquila. Uma bela garota estava desconfortável enquanto conversava com alguém, por causa do protagonista, que finalmente tomou coragem para expressar seus sentimentos. Ele tentou ao máximo revelar seus verdadeiros sentimentos de paixão. O nome da garota era Dayun. O protagonista confessou que estava apaixonado desde que eles se tornaram amigos, mas parecia que Dayun estava tentando descobrir como rejeitá-lo sem ferir seus sentimentos. Ele imediatamente percebeu o que Dayun estava prestes a dizer e pediu desculpas por colocá-la em uma situação desconfortável, pois já sabia que ela não gostava dele. Mas Dayun estava com medo de magoar seus sentimentos. Ela tentou suavizar as palavras e se esforçou para inventar um motivo para encerrar a conversa com Sil, nosso protagonista. Dayun elogiou todas as qualidades do protagonista, como ser gentil, divertido, talentoso e bonito. Não era que ela não gostasse dele, mas simplesmente sentimentos não eram recíprocos. Depois disso, vemos o amigo de Sil esperando por ele no pátio da escola. Ele finalmente viu Sil saindo do prédio e se perguntou o que aconteceu durante a confissão para Dayun. Mas o amigo achou melhor não perguntar diretamente, já que Sil parecia triste e desanimado. Em vez disso, tentou animá-lo ao perceber que Sil estava prestes a chorar. Sil contou ao amigo que Dayun o rejeitou porque queria se concentrar nos estudos. Mas o amigo sabia que essa era uma desculpa esfarrapada, já que ela não era o tipo de estudante que tirava boas notas. Sil estava muito deprimido. Ele se culpava até que uma bola de futebol apareceu e quase o acertou. O amigo ficou surpreso ao ver Sil reagir rápido, mesmo estando distraído e deprimido. Os jogadores pediram desculpas por quase acertarem Sil com a bola, mas ele estava mais focado em seu ódio pelo próprio corpo. O amigo concordou, pois o conhecia há muito tempo e sabia que ele já havia tentado várias dietas e exercícios. Sil era muito bom em esportes e conseguia pular muito alto, apesar de estar acima do peso. Cada refeição, ele calculava meticulosamente as calorias. O amigo acreditava que qualquer pessoa de dieta poderia seguir as atividades saudáveis de Sil e ninguém no mundo continuaria acima do peso. Ele sabia que Sil se esforçava muito para perder peso, a ponto de se preocupar e achar que o protagonista deveria ir ao hospital. Infelizmente, o peso de Sil não tinha nada a ver com seu estilo de vida, aparentemente sua aparência era 99,9% pura genética. Sil foi para casa ainda deprimido. Ele não estava tão afetado pela rejeição, mas o que o deixava mais triste era sua aparência. Ele se perguntava se seu corpo realmente era fruto da genética, e ao olhar para a foto de seus pais, pensava em como ambos pareciam normais. Na verdade, seu pai até parecia ter um corpo musculoso. Sil achava injusto não ter herdado o corpo ideal dos pais. Por sorte, Sil tinha uma mãe doce e carinhosa, que naturalmente elogiava seu filho bonito para que ele não se sentisse mal com o peso. Sil nunca conheceu seu pai, mas já ouviu histórias sobre ele. Soube que seu pai era um lutador muito famoso, apesar de sua carreira ter sido curta. Seu pai teve conquistas realmente impressionantes, e segundo sua mãe, ele tinha um corpo impressionante, onde os músculos se desenvolviam só com ele respirando. Sil realmente achava frustrante que todo o seu esforço fosse praticamente inútil. Depois de um longo e cansativo dia, ele decidiu apenas comer. Enquanto preparava sua refeição, o garoto refletiu que era inútil manter sua dieta, já que nunca funcionava. Frustrado, ele decidiu que ia comer o quanto quisesse, já que todo o seu esforço só o deixava mal. Mas logo ele sentiu que não parecia certo ser tão pouco saudável. Parecia que seu corpo se sentia mais confortável com seu estilo de vida saudável, e ele teve dúvidas ao abrir um pacote de salgadinhos. No final,
Sil decidiu comer uma salada e continuar com o estilo de vida saudável, mesmo que sua aparência estivesse o estressando. Mais tarde naquela noite, Sil ainda não havia perdido a esperança e decidiu sair para correr. Ele correu por 4 quilômetros e continuou correndo sem parar até meia-noite. Sentia que não queria parar, pois estava mais rápido do que suas marcas anteriores. Ele havia tomado o melhor pré-treino do mundo, continuando a imaginar a cena da rejeição para se motivar a alcançar seu objetivo. Depois de um tempo, já era madrugada e Sil havia percorrido uma distância de 15,4 quilômetros. Sil finalmente chegou ao seu limite, e seu corpo começou a sentir câimbras por ter corrido tão longe sem perceber. De repente, Sil se encontrou em um lugar desconhecido, com um ar nebuloso e arrepiante. Felizmente, Sil tinha um mapa para guiá-lo de volta para casa. Quando de repente, um velho, que parecia ter saído de uma lenda urbana, apareceu na frente de Sil, chamando de porquinho. O velho falou algo sobre a linhagem de Sil e se aproximou do garoto de uma maneira estranha e sinistra. Sil ficou assustado, era a primeira vez que testemunhava alguém que parecia existir apenas em contos de fadas. Ele estava profundamente aterrorizado com o velho, mas ainda assim perguntou se ele estava bem por ter pulado direto da ponte, apenas para olhar mais de perto para ele. O velho garantiu que não havia necessidade de Sil ter medo, ele não tinha intenção de devorá-lo. O velho se apresentou como o Vovô Man, uma antiga lenda parecida com o Bicho-Papão. Ele levava embora as crianças que não ouviam seus pais. Mas atualmente, o Vovô Man cuida dos yokais na península de seu mundo, assumindo o papel de juiz divino. Ao olhar para Sil, o Vovô Man percebeu que Sil não sabia a verdade sobre o mundo em que estava. Ele lentamente puxou seu saco e levou Sil para o mundo dos yokais, assim como fazia com as crianças. Ele cobriu o corpo de Sil com um pano, mas o modo como o fez foi assustadoramente apertado. Sil tentou ao máximo resistir, mas estava magicamente preso e não conseguia se libertar. Ele estava confuso, pois não tinha ideia sobre sua linhagem. Até que Sil finalmente foi solto, e foi parar em um lugar desconhecido, que parecia tão mágico, cheio de luz rosa. Sil ainda estava tentando se recuperar do sufocamento, mas ao olhar ao redor, percebeu que estava no mundo dos yokais, que parecia estar na Era Antiga. Enquanto o protagonista ainda estava sem palavras, o Vovô Man apresentou o mundo dos yokais. Ele aconselhou Sil a olhar melhor ao redor, até que ele finalmente se viu cercado por criaturas míticas, ou yokais, em termos de cultura. Sil não conseguia entender nada, ele estava pensando em sua saúde antes, e de repente, um velho sequestrou para ver o mundo dos yokais. Vovô Man falou brevemente sobre os yokais, que já foram temidos pelos humanos, que os consideravam como deuses e os adoravam. Mas no mundo moderno, os yokais acabaram se tornando apenas superstições e existem apenas na imaginação. Os yokais celebram um grande festival uma vez a cada 666 anos, para selecionar o rei. Vovô Man também explicou que existem clãs de yokais em todo o mundo, incluindo na Península Coreana, onde devem selecionar e enviar jovens yokais com talentos excepcionais como candidatos. Há 666 anos, houve um yokai que se destacou e foi conhecido como o rei. Mas o tempo passou e o mundo dos yokais agora busca um novo herdeiro para o trono. O velho disse que cada clã de yokais deve enviar pelo menos um candidato, e no mundo dos yokais e no mundo dos humanos, Sil é o único que herdou a linhagem dos goblins. Mesmo que Sil parecesse ser da 5ª ou 4ª geração, e a concentração de sua linhagem fosse bastante leve. O garoto entrou em pânico ao perceber que havia sido escolhido como candidato dos yokais. Ele começou a tremer com o que estava acontecendo, pois realmente não queria fazer parte de nada relacionado a um mundo de monstros. De repente, ele percebeu algo sinistro se aproximando, e ao olhar para cima, avistou um yokai prestes a atacar. Surpreendentemente, a criatura aterrissou bem na frente dele com uma entrada dramática. Vovô Man queria testar Sil, questionando se tudo aquilo era um completo absurdo ou não. Pelo aspecto do confronto, parecia ser extremamente desigual, especialmente porque o yokai era imenso em comparação ao corpo de Sil. Vovô Man não tinha intenção de pegar leve e ordenou cruelmente que o yokai, se derrotasse Sil, poderia devorar o oponente vencido.
O adversário de Sil era um yokai de boca enorme chamado Gilgug, que estava faminto, pois já fazia 666 anos desde a última vez que ele comeu um ser humano. Sil estava completamente apavorado, pois sabia que não tinha chances contra Gilgug. Gilgug não hesitou em contra-atacar, golpeando instantaneamente a barriga de Sil. Ele não poupou forças e chutou Sil logo após o soco, dominando totalmente o duelo. Os olhos do yokai não reconheciam que Sil era apenas um adolescente, e ninguém pensou em suavizar a força. Vovô Men acreditava que, mesmo que Sil tivesse herdado o sangue de um Goblin, não poderiam simplesmente entregar o trono para ele, especialmente por ser um ser humano. Vovô Men desafiou Sil a provar seu valor para que pudesse viver, mas Sil não pediu por nenhum desses fenômenos que aconteceram de repente. Ele estava tentando se recompor de todos os golpes que Gilgug lhe deu, até que seu corpo foi agarrado e lançado para longe. Enquanto segurava o corpo de Sil, coberto de ferimentos e sangue, Gilgug não quis dar nenhuma chance ao seu oponente e jogou Sil violentamente no chão. Apesar de seu corpo humano estar completamente machucado, surpreendentemente, Sil ainda estava vivo, e até Gilgug percebeu que ele era bastante resistente. Mas ele estava prestes a usar seu último recurso para tirar a vida de Sil, e com suas garras afiadas e mão gigantesca, ele pretendia esmagar o corpo de Sil como se fosse um inseto. Ele estava animado só de pensar em devorar carne humana novamente após tantos séculos. Mas assim que suas mãos tocaram o chão, algo misterioso aconteceu. Elas brilharam, como se algo tivesse se transformado. Para Vovô Men, era exatamente esse o momento que ele estava esperando. As mãos de Gilgug não conseguiram tocar o chão devido à força inesperada que Sil ganhou. Gilgug se perguntou o que o impedia de esmagar Sil, até que foi revelado que Sil possuía uma habilidade sobre-humana. Vovô Men observava a cena, plenamente ciente de que as habilidades dos Goblins eram verdadeiramente ilimitadas. Mas a característica mais marcante daqueles que herdaram o sangue deles era sua força. Sil, que estava completamente inseguro com seu físico, de repente se transformou em uma pessoa musculosa. Era como se seu corpo finalmente mostrasse os resultados de todo o seu esforço dos últimos anos. Enquanto isso, Gilgug não esperava enfrentar dificuldades na luta. Mas os Goblins não eram como qualquer outro yokai, pois podiam aprender sem serem ensinados, graças aos talentos enraizados nos instintos de seus corpos. Sil reuniu toda a sua força para virar o corpo de seu oponente, como se estivesse usando uma técnica que ainda não tinha aprendido. De repente, Sil executou o movimento Azira, uma forma tradicional de luta praticada na Coreia há séculos. Por causa desse fenômeno estranho, uma explosão ocorre no mundo dos yokais, quando Sil conseguiu esmagar o corpo de Gilgug no chão. O gigantesco yokai foi derrotado com um único golpe, por ninguém menos que Choi Sil. Sil, um adolescente de 17 anos da raça humana, finalmente despertou sua verdadeira forma e revelou seu sangue meio Goblin. De volta à realidade, Sil estava em uma loja de conveniência. Ele tentou contar sua experiência no mundo dos yokais na noite anterior, e vemos que seu corpo voltou a ser acima do peso. Sil continuou lembrando de si mesmo jogando Gilgug no chão. Seu melhor amigo não se importou com a estranheza do sonho, e apenas continuou ouvindo sua experiência maluca. Ele achou curioso que Sil foi espancado em seu sonho, já que a maioria das pessoas não tem esse tipo de sonho violento. Mais estranho ainda foi que Sil nunca aprendeu o Vestrin em sua vida, mas conseguiu usar o golpe instantaneamente. Mesmo assim, Sil sentiu que seu sonho foi muito vívido, como se soubesse o que estava fazendo desde o início. Sil se sentia como se já fosse um profissional de Vestring, como se pudesse lutar com alguém agora mesmo e ser capaz de realizar o mesmo movimento que fez com Gilgug. Mas seu melhor amigo apenas riu dele, devido ao sonho repleto de criaturas míticas. Sil percebeu que seu sonho estranho poderia ser apenas o efeito do estresse. Ele pensou que talvez estivesse ficando obcecado em perder peso e, por isso, também sonhava em ficar musculoso. Até que ele voltou repentinamente ao mundo dos yokais. Ele ficou confuso ao se ver de volta àquela realidade, mas agora percebeu que tudo o que tinha acontecido era real. O vovô Men disse a Sil que ele havia adormecido de pé, e que a cena dele em uma loja de conveniência com seu melhor amigo era apenas um sonho. Ele então olhou para o lado, enquanto se lembrava do duelo com um yokai e viu que Gilgug estava completamente derrotado e desmaiado.
Ele ficou surpreso que um mero humano como ele pudesse vencer uma criatura gigantesca como aquela. Ele tinha muitas perguntas em mente sobre sua verdadeira natureza, mas, mais importante, ele estava preocupado com sua casa. Enquanto Sil estava tendo uma crise de identidade, Vovô Men estava conversando com a garota yokai ao lado dele. A garota yokai estava um pouco desapontada com Sil, já que tinha grandes expectativas por ser a primeira vez que via um meio-humano. Ela parecia arrogante e imediatamente insultou Sil, chamando-o de estúpido e patético. Ela até teve a audácia de duvidar da linhagem de Sil e seu sangue Goblin. Mas Vovô Men discordou, achando que Sil realmente teve um desempenho impressionante na luta. No entanto, a garota disse que seu oponente não era muito habilidoso, já que não usava nenhuma magia, apenas exibia sua força física. Vovô Men desculpou o comportamento rude da garota. Sil perguntou se a avaliação havia terminado, pois ele estava ansioso para voltar para casa. Vovô Men tinha concluído a avaliação de Sil enquanto ele dormia e estava certo de que ele se saiu bem. Enquanto consultava Sil, vemos o que aconteceu depois da luta. Sil, que derrotou Gilgug com um único golpe, estava escondendo sua verdadeira força o tempo todo. E com base no julgamento de Vovô Men, Sil ainda parecia ter traços de sangue de Goblin em seu corpo. Já fazia tempo desde que Vovô Men testemunhou um Goblin, e ele não conseguia tirar os olhos de Sil, como se estivesse relembrando alguém que conheceu. Depois, Vovô Men anunciou seu julgamento para todos os presentes que se reuniram para assistir ao duelo. Vovô Men declarou que Sil agora é oficialmente um yokai e não mais um humano. Ele ordenou que todos os yokais espalhassem a notícia sobre o que aconteceu, com todos ansiosos pelo festival, especialmente agora, que alguém do clã dos Goblins apareceu. Agora que Sil é considerado um monstro, a lei dos yokais registrará seu nome como um yokai oficial, e ninguém poderá capturá-lo ou devorá-lo, a menos que tenha um motivo justo para isso. Mas Sil não se importava com nada daquilo e apenas queria ir para casa. A garota yokai estava frustrada porque Sil não parecia entender as coisas. Ela disse que, a menos que ele tivesse alguma habilidade para esconder completamente sua identidade entre os humanos, um monstro que tivesse menos de 500 anos de idade não poderia se aventurar no reino humano. Sil começou a ficar confuso e disse que nunca fez mal a ninguém, então não causaria problemas. Mas se recusar a entender as regras desse mundo, deixava Vovô Men sem escolha a não ser matá-lo. Sil imediatamente se afastou, e até ele se surpreendeu ao ver sua nova força e reflexos rápidos. Sil esperava que os dois yokais à sua frente não reagissem violentamente só porque ele queria voltar para seu mundo. Mas Vovô Men esperava que Sil compreendesse a situação. Mesmo que ele estivesse em negação, ele agora era considerado um monstro. No momento em que tentou saltar, Sil sentiu como se seu corpo tremesse e ele simplesmente agiu. Vovô Men explicou que entre as espécies de monstros, o poder dos Goblins era sem dúvida um dos mais impressionantes. Mesmo que o corpo de Sil esteja em um estado semelhante ao de um recém-nascido, sua força facilmente supera em centenas de vezes a de um humano comum. Por isso, o menor deslize dele poderia ser fatal para uma pessoa normal. Sil entendeu o que ele queria dizer sobre sua verdadeira natureza. Mas ele também não podia esperar séculos para retornar ao mundo humano. Felizmente, Vovô Men garantiu que ele talvez só precisaria esperar meio ano, já que a única razão para a restrição de 500 anos era porque o antigo rei dos yokais escreveu a lei. Caso ele conseguisse vencer o festival, ele poderia reescrevê-la. Nesse momento, o velho narrou uma história que aconteceu há séculos. Naquela época, todos os monstros eram livres para entrar e sair do reino humano. Graças ao poder dos yokais, tudo que os humanos podiam fazer era fugir. Os humanos temiam os yokais, especialmente quando eles apareciam à noite. Até que alguns dos yokais mais poderosos começaram a proteger os humanos de sua própria espécie. Alguns humanos daquela época confiavam nessas espécies amigáveis que viviam entre eles. Uma relação baseada no medo e na adoração era o sentimento em relação aos yokais naquela época. Mas depois do festival, houve um rei recém-coroado. No dia em que ascendeu ao trono, o rei escreveu uma nova lei usando o sangue daqueles que ele havia matado. E por causa dessa restrição, os yokais foram proibidos de prejudicar os humanos, bem como de se revelarem ou se aproximarem da humanidade.
Desde então, os humanos não temiam mais os youkais. Em vez disso, as pessoas permanecem alheias à existência deles, pensando que todos os youkais são apenas criaturas fictícias do folclore. Vovô Men deu a entender que Sil deveria se tornar o novo rei para reescrever a lei do mundo dos youkais. Assim, na noite do festival, após o pôr do sol no reino humano, será o momento que todos os monstros têm ansiado para finalmente visitar o mundo humano. Nessa noite de monstros, todas as criaturas do reino se apressarão para o reino humano e despertarão os medos e reverências esquecidos da humanidade. Com a declaração de Vovô Men, Sil percebe que deve, ao menos, tentar impedir que os youkais tragam o caos ao reino humano. Vovô Men permite que Sil faça o que quiser no mundo dos youkais, mas primeiro o aconselhou a aprender como usar seus poderes. Sil se perguntou como poderia dominar seu próprio poder. O velho não disse isso diretamente, mas deu a entender que, se Sil dominasse seu poder, ele se tornaria um dos youkais mais fortes que existem. Por um breve momento, Vovô Men percebeu que Sil tinha uma expressão determinada e se perguntou o que estava passando pela cabeça dele. Sil respondeu diretamente a Vovô Men que queria evitar que os monstros prejudicassem a humanidade. Para um garoto de 17 anos, Vovô Men acreditava que era impossível fazer previsões precisas. Mas Sil estava certo de que o mundo logo se tornaria mais perigoso para toda a humanidade, e ele precisava se destacar para proteger aqueles que ama. Vovô Men percebeu que dominar um poder como o de Sil não seria tão complicado, já que o sangue de Goblin que corre em seu corpo é extremamente poderoso, apesar de provavelmente não ser comparável ao de um Goblin de sangue puro. Ele queria que Sil vencesse o festival para se tornar o rei coroado, e assim teria o poder de reescrever a lei. Mas a garota yokai não conseguia parar de dizer algumas palavras provocativas, dizendo a Sil que ele não tem chance de vencer o festival. Como a garota yokai estava buscando um pouco de atenção, o vovô decidiu apresentá-la. O nome dela era Xiaola, uma jovem que queria participar do festival em nome de seu povo para visitar o mundo humano. Ela lembrou que o velho pediu um teste para os youkais entrarem no reino humano, jurando que, se o teste fosse uma farsa, ela se vingaria. O vovô simplesmente ignorou a grosseria da garota e explicou a Sil que ela apenas queria entrar no reino humano. Vovô Men vinha adiando lidar com ela, já que estava ocupado com outras coisas, mas Xiaola era persistente demais. E como os monstros logo entrariam no reino humano em 6 meses, Sil não entendeu por que ela simplesmente não esperava para entrar naquele dia. Xiaola disse que na verdade nem precisaria fazer o teste, já que existem monstros mais fracos que ela que participariam do festival. O vovô Men sabia muito bem do potencial de Xiaola, e por essa razão era difícil julgar sua qualificação, já que ela é do tipo de pessoa que não tinha paciência ou autocontrole. Xiaola aceitou aquelas críticas, mas ainda esperava que isso não fosse apenas uma desculpa para evitar lidar com ela. Na verdade, havia uma razão pela qual Xiaola foi convocada pelo Vovô Men naquela noite. Vovô Men acreditava que era o momento perfeito para ver como Xiaola se comportaria com os humanos, e o teste de Xiaola incluiria Sil, que também era um humano. Vovô Men acreditava que essa era uma maneira melhor de julgar suas qualificações. Depois dele revelar seu plano, Xiaola não ficou satisfeita, mas o velho não se importou. E deu apenas o período de 1 mês para ela ensiná-lo o básico de ser um monstro, incluindo a magia de transformação. Se então ele visse um progresso positivo depois de 1 mês, ele julgaria os dois como qualificados para entrar no reino humano. Mesmo assim, Xiaola continuava reclamando, dizendo que achava injusto ensinar a um humano todos os conceitos básicos dos youkais em 1 mês. Em resposta, o velho disse que, nesse caso, ela teria que esperar até que a lei fosse mudada. Vovô Men deixou os dois com 2 escolhas claras: ou Xiaola ensinaria Sil ou eles simplesmente esperariam uns 6 meses, cabendo a ela decidir. Depois de dizer isso, Vovô Men partiu, coberto por um manto velho, e subiu aos céus, deixando os dois para decidir o caminho mais fácil. Xiaola decidiu engolir seu orgulho e começou a fazer uma pergunta a Sil. Ela perguntou sobre a força de um yokai, sobre a qual Sil não tinha conhecimento algum. Com a resposta, Xiaola desistiu facilmente do garoto, pensando que ele definitivamente não passaria no teste. Até que de repente algo aterrorizante chamou a atenção de Sil quando ele viu Gilgug, que finalmente recuperou seus sentidos depois de ser derrotado.
Aparentemente, ele ainda guardava ressentimento contra Siu. Siu entrou em pânico, já que o velhote não estava em lugar algum para deter a criatura. Mas a presença de Gilgug não assustou Xiaola. Na verdade, ela então insultou Gilgug, dizendo que por causa de criaturas como ele, os yokais eram desprezados pelos humanos. Por conta da declaração ofensiva, ela só provocou Gilgug a atacá-la. Ele estava furioso, mas Xiaola ainda estava calma. O mundo dos yokais era realmente diferente. Ao contrário da raça humana, onde não há superioridade entre as raças, para os monstros, há uma diferença significativa em termos de espécies e linhagem. A diferença entre os monstros é determinada pela diferença entre o poder médio e as habilidades únicas que cada um possui, o que acaba criando classes distintas dentro do reino dos monstros. E uma vez que os goblins de sangue puro desapareceram, as opiniões sobre qual linhagem merece ser considerada a classe mais alta na Península Coreana divergiam. Mas segundo Xiaola, se todos deixarem de lado seu orgulho, muitos monstros dariam a mesma resposta relutante. E sua resposta seria que yokais como Xiaola, conhecidos como as bestas arrogantes daquele reino e famosas raposas que escondem suas 9 caudas, seriam consideradas as mais próximas do ápice dos yokais na Península Coreana. Siu ficou sozinho com Gilgug e Xiaola, que atacou e acorrentou o yokai usando seus poderes mágicos, que ele ainda não entendia como funcionavam. Siu estava na frente dela, congelado de surpresa com o que ela fez com o yokai. Ela mostrou a ele a realidade que ele teria que aceitar e se adaptar mais cedo ou mais tarde, já que ele tem genes de Goblin. Depois de acorrentar o yokai, Xiaola explicou o que é a magia e usou Gilgug para mostrar seus poderes a Siu. Ela disse a Siu que a magia tem a capacidade de consumir e usar forças de energia. Ela explicou que existem 2 tipos de força, divididos em herdada e adquirida. Xiaola acredita que a primeira, força herdada, já é conhecida por Siu e foi usada por ele na batalha. Nesse caso, os goblins têm uma habilidade específica gravada na memória da própria linhagem. Xiaola explicou que usar esse tipo de habilidade não exige aprendizado adicional e que se tornará tão natural quanto respirar quando ele se sentir confortável com a técnica. Quanto à força adquirida, qualquer yokai pode utilizá-la, desde que treine o suficiente. A aprendizagem e o treinamento são essenciais para desenvolver essa força. Gilgug, o yokai que foi acorrentado por Xiaola, havia negligenciado seu treinamento por ser excessivamente confiante em seu tamanho e força natural, e agora, estava sendo humilhado por uma simples corrente. O yokai tremia e tentava escapar, mas não conseguia devido ao poder da jovem. Xiaola comentou que, por isso, o yokai era considerado inferior a ela. Ela continuou explicando que queria esclarecer as coisas com antecedência. Enquanto ensinava Siu a usar seus poderes de yokai, ela não queria resultados insatisfatórios, caso contrário, ele sentiria sua ira. Ela também mencionou que ele deveria avisá-la antecipadamente se não estivesse pronto e desistir o mais rápido possível. Siu observou com curiosidade enquanto ouvia as condições. Xiaola achava difícil Siu se adaptar, já que ele era humano apenas minutos antes e de repente teve sua vida virada de cabeça para baixo ao descobrir que era meio Goblin. Ela ameaçou Siu dizendo que ele poderia morrer se a desapontasse durante o treinamento. No entanto, ele estava determinado a aprender e prometeu que daria o seu melhor, ou morreria tentando. Ela perguntou por que ele ainda estava tão determinado após suas advertências. Siu explicou que não tinha outra escolha e aprenderia não importando as condições, e que não deveria se preocupar com o futuro. Ao ouvir isso, Xiaola sorriu com sarcasmo, ainda convencida de que ele provavelmente falharia, mas decidiu que não custava tentar. Ela sugeriu que primeiro fizessem uma refeição, o que deixou Siu confuso sobre a razão de comer. Xiaola explicou que uma refeição era útil porque era necessário consumir energia para desenvolver o poder. Ela mostrou sua magia a Siu, explicando que a força é essencial para todos no mundo dos yokais, mas provavelmente o garoto tinha pouca energia restante. Normalmente, um yokai acumularia energia naturalmente, apenas respirando o ar do mundo yokai ou comendo. Mas como Siu acabará de chegar e provavelmente não acumulou muita energia com sua dieta humana, o poder que ele possuía agora era o mesmo desde seu nascimento. Xiaola sorriu e perguntou se ele estava com fome, mas Siu o negou, dizendo que não estava.
De repente, ele sentiu uma sensação estranha em seu corpo. Ele tremeu instantaneamente e suas veias saltaram para fora. Confuso, ele olhou para seu corpo. A garota observava o sofrimento de Siwoo. Como ela havia dito, ele tinha pouca energia restante devido ao que fez mais cedo, já que economizou energia do mundo humano e a usou de uma vez só na batalha. Siwoo provavelmente estava exausto só por entrar no mundo dos monstros, o que causou um esgotamento. Ela foi até ele e o segurou por trás, dizendo que tinha uma solução para seu sofrimento. Sussurrou em seu ouvido, fazendo Siwoo observar o estado do yokai à sua frente. Gilgug estava lutando para se libertar desde que foi amarrado pela magia de Xiaola, e ela começou a explicar as regras do mundo dos monstros. Se um juiz declarar um dos dois vencedores do duelo, esse vencedor tem o direito de vida e morte sobre o perdedor, podendo comer o monstro e consumir sua força. Essa era a forma mais eficaz e simples de obter energia. Com o tamanho do monstro, ele proporcionaria uma boa refeição para Siwoo, e sua fome desapareceria após consumi-lo. O protagonista avançou automaticamente em direção ao monstro. Nesse momento, ele agiu por instinto, não por razão. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu uma fome intensa e demoníaca. Cedendo ao desejo, ele foi incentivado pela garota de 9 caudas a saciar sua fome, e seu único pensamento era um instinto de caça. No entanto, algo que Xiaola não havia considerado era a natureza gananciosa de um goblin, que o levaria a tentar capturar a presa mais nutritiva e saborosa. Assim, o protagonista se voltou para atacar a garota, que ficou surpresa com a arrogância do meio-sangue. Ela usou sua magia de corrente para prendê-lo, mas ele rapidamente quebrou a corrente com seu braço e a atacou. A garota reconheceu o poder do protagonista, já que mesmo sendo uma corrente, ele conseguiu quebrá-la apenas com força bruta. Ela invocou uma técnica com seu sangue, chamada Invocação Abençoada do Grande Imperador Conquistador Demoníaco. Então, um punho gigante atacou o protagonista, seguido por um tapa. O poder dessa invocação era imenso, e a garota parecia confiante de que isso seria suficiente para deter o meio-sangue. Mas após o ataque, instintos ainda mais profundos despertaram dentro da linhagem Goblin de Siwoo. A garota disse que, mesmo entre os Goblins, apenas alguns seriam escolhidos para aquela transformação única. O protagonista emanava um poder imenso que surpreendeu até mesmo ela, que reconheceu que talvez ele fosse um bom representante da força de sua raça. A garota era um monstro excepcional, uma gênia que alcançou as 9 caudas antes dos 100 anos. Um talento da grande família de raposas demoníacas, que surgia uma vez a cada 1000 anos. É por isso que ela podia sentir o perigo de enfrentar uma criatura como aquela pela primeira vez na vida. O protagonista criou uma espécie de arma com sua transformação, que emanava um poder que a garota nunca tinha visto antes. Era a habilidade única do porrete Goblin. Ela se defendeu e disse que também precisaria mostrar o poder de sua invocação. Ela foi capaz de agarrar o porrete Goblin do protagonista e lançá-lo ao chão. Os dois travaram uma luta de forças, e Xiaola não podia acreditar que estava enfrentando o grande imperador demônio daquela forma, mas mencionou que apenas alguns golpes a mais seriam o suficiente. No entanto, o protagonista não era alguém que desistiria facilmente. Ele nunca soltou o porrete, nem mesmo quando foi arremessado ao chão. A arma do protagonista mudou de forma e ele a arrancou das mãos da invocação. No passado, quando os goblins prosperavam, os monstros chamavam o porrete Goblin de arma que podia se transformar em qualquer coisa, mudando de acordo com a vontade e o propósito do usuário. O protagonista lançou um ataque com seu porrete, e a garota analisou que a forma e os métodos de luta mudaram junto com a arma, então invocou outro braço do Imperador Demônio. Ela decidiu não dar brechas ao protagonista e usou seu ataque, Cataclisma Crepuscular. O protagonista tentou se defender com uma série de golpes usando sua arma, e Xiaola ficou frustrada com a resistência do meio Goblin. Após observá-lo, ela entendeu o quanto os goblins eram fortes, já que estava tendo dificuldade com um desajeitado meio-sangue recém-despertado. No entanto, não importava o quão poderosa fosse sua magia, ele estava se aproximando do seu limite. Se continuassem assim, seu corpo entraria em colapso. O protagonista persistiu na luta intensa, mas a garota decidiu acabar com isso de uma vez por todas e liberou 5 de suas caudas, invocando o poder total do grande Imperador Demônio.
Ela mencionou que fazia muito tempo que não usava tanta energia e utilizou seu ataque Eclipse, com uma onda de energia colidindo com o protagonista. O vídeo vai ficando por aqui. Se você quer a parte 2, deixe o like e ative o sininho para receber assim que sair.